Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Ônibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força. O link está na descrição. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Danoni mais uma vez aqui. E cara, eu não acredito que eu tenho que trazer uma temática dessa, né? Realmente esse é o título, né? Pequena Sereia Negra é desnecessária, como se fosse uma pergunta mesmo para você aí de casa, porque, gente, eu estou meio espantado com alguns marmanjos que estão impactados, né? No caso da Pequena Sereia ser feita por uma atriz negra, que na minha humilde opinião não tem nada a ver, inclusive fez me lembrar de uma pequena história no mundo do cosplay. E muitas pessoas vão falar, não, racismo não existe, preconceito não existe, porque eu direto escuto essas frases, né? Isso é uma invenção dos negros, mas eu pelo menos já ouvi um monte de vezes, mas aquela piada, aquele cunho, aquele comentário desnecessário sempre vai existir, né? E a gente sabe muito bem disso. Halle Bailey, né? A atriz protagonista aí de Pequena Sereia, que é bem interessante, eu acho que ela vai sair super bem, porque o ponto principal para aqueles que talvez não saibam de Pequena Sereia é a doce voz que Gustavo Danoni com certeza não tem. Se eu fosse fazer a Pequena Sereia, seria um total desastre, né? Todo mundo ia sair do cinema reclamando, chutando, aí sim, realmente seria um fracasso de bilheteria, um live action desnecessário. Mas antes da gente continuar o vídeo nesse assunto que é polêmico sim, e eu escolhi trazer porque eu leio os comentários, por exemplo, no Omelete, no Jovem Nerd, falei, cara, não tem como se calar, ficar quieto no meio de tanta besteira e tanta asneira que a gente lê, e talvez tentar conversar aqui, claro, com total respeito, né? Como sempre a gente faz, você pode inclusive deixar o seu comentário, deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho das notificações, que me ajuda demais. E lembrando, tá? Se você for comentar alguma coisa, comenta com respeito, a gente sempre bate, né? Faz aqueles pequenos comentários, conversas, no maior respeito possível, tá? Se você discorda de mim, eu acho super positivo. Se eu discordo de você, é positivo também. Se todo mundo pensasse igual, acho que seria um mundo chato pra caramba. Essa é a grande verdade. Eu até marquei aqui algumas coisas que eu considerei como interessante, porque é a desculpa de algumas pessoas aí, de alguns personagens. Primeiramente, né? É uma briga desnecessária. Por quê? Querendo ou não, o que fica no meio desse papo é a cor racial, né? É da atriz ser negra, da atriz não ser branca, dela não ter cabelos ruivos, ela não ser branquinha, igual do desenho, que nossa, isso é horrível, é praticamente isso, né, que a gente vê. E, velho, se você for ver, principalmente nas não adaptações, mas nos filmes antigos, né, nos desenhos antigos, a gente tinha, assim, uma certa colocação de atores brancos e tudo mais, que era o grande padrão. Ainda hoje a gente tem algumas certas adaptações que os caras pisam na bola, sim, né? A gente não pode fugir disso, mas antigamente era isso. Se a gente pegar, por exemplo, né, Jesus, que é um baita de um personagem na história aí, a gente sempre fala, né, do padrão Jesus europeu, né, que é aquele quadro famoso, Jesus branco, bonito, aquela barba maravilhosa, olhos azuis, né? A produção até tá dando risada, porque eu tenho certeza que tem na casa dela um quadro desse Jesus, né, que era o padrão europeu que a gente fala hoje. E a gente sabe que praticamente Jesus seria totalmente diferente do que aquele padrão, né, que se conhecia naquela época, né? Então é aí que começam as coisas, as histórias e tudo mais. Mas eu não vou entrar nessa questão de religião, porque a gente está aqui para falar de Pequena Sereia. Outro ponto é uma adaptação, né, que nem eu falei no começo do vídeo, de uma sereia, que o mais importante é a voz, né? E tem algumas pessoas que trazem até aquela abordagem, pô, a gente nem sabe como uma sereia é. E tem até alguns que fazem aquela piada, estou decepcionado, porque a Disney vai fazer um live action e não vai ser uma sereia, né, a protagonista. Então é bem interessante esse comentário, porque acaba tirando sarro daquele que está mais preocupado com a cor. E não adianta falar, tem gente que vai falar, não, mas não é racismo, é porque está acabando com a minha infância. Cara, eu não sei, desculpa. Talvez eu seja burro demais para entender essas pessoas que estão questionando. Mas o grande questionamento de algumas pessoas, né, que eu até anotei aqui, é dos seguintes personagens: Super Choque, Luke Cage e Pantera Negra, né? A primeira coisa que a gente vê, e se colocar o Tom Holland fazendo o Super Choque? Vamos lá, né? Para quem conhece quadrinhos aí nas antigas, eu conheço pouquinha coisa, mas tem uns caras aí que realmente destroem quadrinhos, eles sabem de
como que é? Da capa, sei lá como que fala essa gíria aí que o pessoal fala, né? Da capa contra capa, o cara manja tudo, né? E eu tive a curiosidade de perguntar para uma dessas pessoas, falando, cara, qual é o principal, né, desse personagem? Passei os três, Super Choque, Luke Cage e também Pantera Negra. Ele falou, olha, se a gente pegar na época que saiu, a introdução da história, a temática, todo porquê, é questão racial, questão de preconceito, questão de racismo, principalmente se a gente voltar lá, né, na época de Stan Lee, que teve o Pantera Negra, primeiro herói considerado ali negro, né, da Marvel Comics e tudo mais, né, até que chamava Time Comics, e o resto da história praticamente a gente sabe. A principal questão era sobre mesmo o preconceito, o racismo, e isso eles colocaram ali no quadrinho de uma forma, de uma maestria tão grande, que realmente causou um impacto social. Pronto, né, praticamente respondeu aí essas pessoas que ficam colocando essas coisas. Então não faria sentido, né, você fazer uma adaptação desses personagens que estão colocando ali, por exemplo, colocar até o Tom Holland para fazer o Super Choque, sendo que esses personagens trazem questões raciais em suas histórias. Pô, se você pegar, por exemplo, os X-Men, né, que é um baita de um clássico, que foi numa época muito boa mesmo, né, um desenvolvimento muito bom na história, ele fala sobre as diferenças das pessoas, né, o que são os mutantes, pessoas que são diferentes. Um é gordo, outro é magro, um usa óculos, um é loiro, um é moreno, né, um é asiático. A gente tem todas essas diferenças no mundo inteiro. E X-Men ele traz justamente isso, as pessoas diferentes, poderes diferentes, né, os mutantes no caso, que a gente fala que é diferente, e aqueles, né, se a gente for ler o X da questão mesmo, aqueles que são os padrão, não são os mutantes, eles ficam preocupados com aqueles que são diferentes, né, porque saem fora do padrão. Praticamente isso, se a gente pegar a história de quadrinhos, né. E no fim, acaba, né, meio que se tornando a discussão da cor de uma pessoa. E isso me fez lembrar de uma história, né? Então, só um resumo da questão, tá? Não é desnecessário esse filme da Pequena Sereia, atriz, uma ótima voz. Espero que realmente seja muito bom, seja sucesso. Claro que tudo vai depender de roteiro, né? Da questão do visual, do live action, porque é bem interessante, né? Pequena Sereia se passa embaixo da água, tudo mais. Não sei se vai ser alguma coisa próxima, por exemplo, né, aos efeitos de Aquaman, que ficaram super legais. Então tem toda essa preocupação, todos esses detalhes. Eu acredito que a Disney não vai errar, tá? Com toda certeza. Os live action ela vem acertando super bem, vem fazendo coisas bem interessantes, né? E me fez lembrar de Mulan, né? A adaptação de Mulan, que eu achei sensacional ali, ter usado a atriz e tudo mais, né? Apesar de ser uma adaptação, muita gente não tem entendido porque não tinha o dragãozinho lá e tudo mais, né? A gente vê que foi uma adaptação, né? Porque ali tem uma ligação com a personagem. E me fez lembrar, voltando ao assunto, de uma época de cosplay, CCXP 2019, né? Que, poxa, eu tava procurando, queria fazer um cosplay simples e tudo mais, queria um personagem que me identificasse e tudo mais, e achei, né, por sorte do destino, acaso, né, a roupa, né, o look de um maluco um pedaço. Pô, sabe quando bate aquela paixão à primeira vista? Pô, fui lá, comprei a roupa, tirei foto, mandei pro Robô Guerreiro, super amigo meu, o Robô Guerreiro, falou, mano, que sensacional. Aí o Robô Guerreiro falou, pô, cara, o pessoal tá postando cosplay que vai lá no grupo da CCXP, posta lá. Porque é legal, você já interage, algumas pessoas já vão conhecendo você, né, o pessoal vai sabendo quem é você vem de Limeira pra cá, você já vai meio que criando uma certa relação de amizade. Inclusive um dos grandes cosplays que eu conheci na CCXP, que é o Faísca, velho, a gente troca mensagens aí até hoje pelo Instagram, e é um cara sensacional, sabe? Um cara que realmente me acolheu muito bem. E eu me lembro muito bem de duas pessoas que comentaram o seguinte, né? Nossa, cosplay sensacional, mas, né, dando a entender uma coisa, calma aí que eu já falo. E o outro comentou praticamente a mesma coisa. Não, o outro foi mais além, ainda comentou da cor, né? Ah, porque o Will Smith é negro e tudo mais. E aí, eu li esses comentários e eu meio que dei uma brochada. Sabe quando você brocha? Você está muito animado com algo e você brocha por causa de determinado comentário? Isso acontece toda vez, né? E aí eu falei, putz, cara, né? Tô achando que eu tenho que colocar no meu lugar. Só que a grande questão de você ser cosplay é você ser aquele personagem que você ama, que você se identifica, que você gostaria de fazer, independente da sua raça, da sua cor, da sua etnia, se você é alto, baixo, se você é gordo, magro, independente disso, se você é branco, negro,
Não depende disso. Depende de você ir lá mesmo fazer o seu personagem que você ama. Não se preocupe com isso. Infelizmente, comentários assim me deram uma bela de uma brochada. Fui lá, conversei com o Albugueiro falou assim, cara, não liga pra isso. Quem é cosplay de verdade, quem faz o cosplay de verdade, sabe o que é cosplay, os caras vão te abraçar, vão te acolher muito bem. Comentário muito inteligente do Albugueiro, portanto que eu fui muito bem acolhido, inclusive pelo Iago também, que faz lá, o cara tem a cara do Will Smith, né? Que sensacional, o cara me acolheu de uma tal forma, a Faísca me acolheu, né, de uma tal forma, e é praticamente isso, entendeu? Os comentários são pesados, os comentários são desnecessários, quando a gente leva muito para essa questão, né? Então acho que o pessoal tem que repensar um pouquinho dessa questão de adaptação aí da Pequena Sereia, porque realmente, se a gente for querer, né, certinho, a gente vai ter que achar uma sereia aí. Disney vai ter que dar um jeito de achar uma sereia realmente para fazer adaptação. E ruiva, hein? Não pode ser morena, nem loira. Sereia tem que ser ruiva, tá bom? Mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa polêmica. Eu não ia trazer, mas eu vi que era tanto comentário bobo, tanto comentário desnecessário, tanta piadinha besta, que eu falei, cara, eu não posso me calar. É o que tá virando a internet, a cor da protagonista do personagem é o grande problema, né? E essa é a realidade. Não adianta vir os caras lá que estavam chorando por isso aí. Falei, não, mas não é isso. Desculpa, cara. Conversa para boi dormir a gente escuta todo dia, né? Essa é a grande verdade. Mas deixa aí os comentários, sua opinião sobre esse assunto. Além da sua opinião, você também pode deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho das notificações. Porque mais uma vez eu vou ficando por aqui. Então, até a próxima. Tchau!